Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, nesta terça-feira da 18ª semana, a memória do cura de Ars. Para quem não sabe, cura, como era chamado também, eram chamados os párocos. Ainda se usa essa nomenclatura para o pároco da catedral. É o cura da catedral, é o pároco da catedral. Por isso, cura de Ars é o pároco da cidade de Ars. Na verdade, Ars não era uma cidade quando o padre João Maria Vianney foi designado para aquela localidade. Era apenas uma vila com mais ou menos 50 famílias. Então era um lugar muito pequeno. Quem foi o cura de Ars? Primeiro, contam as histórias que o padre João Maria Vianney tinha sofrido muito para se formar, porque ele tinha alguma dificuldade intelectual, não conseguia aprender bem o latim, que naquela época era muito necessário, e por isso, depois de muita peleja, quando ele foi ordenado, ele foi enviado para a paróquia mais distante da França, em Ars, no fim do mundo, para onde ninguém queria ir. Tinha duas razões para dizer porque os padres não queriam ir para lá. Primeiro, porque era muito longe e não tinha nenhum acesso. E segundo, Ars era um vilarejo de pessoas muito corrompidas. Era um lugar que o diabo reinava, né? Então ninguém queria ir para lá, porque vai fazer o quê? O padre no meio de um lugar onde não tem nem o que fazer. Era assim que se pensava, né? E foi para lá que foi enviado o padre João Maria Vianney. Quando esse padre chegou lá, ele encontrou uma realidade muito difícil. As pessoas não queriam saber de conversão. Então o que ele fez? Ele não tinha muitos talentos extraordinários. Então ele começou a celebrar a missa e atender às confissões. Passava horas do seu dia no confessionário, escutando as confissões e aconselhando os penitentes. Era isso que ele fazia. Tem uma foto muito bonita do quarto, muito interessante a foto, né? Do quarto de São João Maria Vianney. E era um quarto tão pequeno e tão simples. E aí tem uma foto também do cálice. Eu vi uma foto do cálice que ele usava para celebrar as missas, e era um cálice extremamente bonito, porque ele dizia assim: a pobreza, quem tem que viver sou eu, para Deus eu dou aquilo que eu tenho de melhor. Então tudo o que tinha na igreja era muito bom, tudo o que tinha para a missa era muito bom, os paramentos eram muito bonitos, mas tudo da casa do padre era muito simples, e mostrava também a natureza desse sacerdote, um sacerdote muito simples. E de repente, aquela cidade, aquela aldeiazinha, né, que quase não tinha ninguém e quase não tinha pessoas praticando a fé, porque muitos se diziam católicos, mas não eram de fato, começaram a sentir uma grande necessidade de viver o Evangelho da maneira como aquele padre pregava. Então, e da maneira como ele vivia também, né? A dedicação que ele tinha. E o cura de Ars foi ficando tão famoso por seus atendimentos, pela sua escuta, que Ars começou a se tornar um centro de peregrinação. As pessoas começaram a ir para lá, a ponto de ter que ser construída uma estação ferroviária em Ars, de tanta gente que queria ir para lá se confessar com o cura de Ars. E tem uma história muito interessante da vida dele, um relato, que tinha um camponês que entrava todos os dias na igreja e ficava horas dentro da igreja. E o padre percebeu isso, e um determinado dia ele foi lá e conversou com esse senhor. Perguntou assim: o que você fica fazendo aqui todos os dias? Você fica horas aqui dentro. E esse senhor ficava em frente ao Santíssimo. E aí o homem respondeu, um homem muito simples, né? Do
campo, respondeu assim: eu fico olhando para ele e ele fica olhando para mim. Então, essa resposta muito simples motivou ainda mais o cura d'Ars a se doar naquela região, naquela cidade, naquela vila. E tudo a ver, aliás, a história do cura d'Ars tem tudo a ver com o evangelho que nós acabamos de ouvir, né? Pedro vê Jesus sobre as águas, sente medo, mas pede para ir também. E Jesus concede: vem. E quando Pedro vai, ele percebe que o que ele está fazendo é algo sobrenatural. Então ele começa a afundar, porque ele duvida. Assim também o padre é um homem humano, é uma pessoa com todos os seus defeitos e qualidades, e que às vezes também duvida e afunda. Mas o mais bonito do evangelho de hoje, e também da história do cura de Ars, assim como o cura de Ars também, em determinado momento, quase que afundou, seja pela sua falta de atributos intelectuais, ou seja pela falta de confiança que as pessoas tiveram nele, Jesus estende a sua mão e nos levanta. Então aquilo que Deus faz na nossa vida não é obra nossa, é obra de Deus, mas é preciso que a gente enfrente os nossos medos, enfrente os nossos desafios. Isso vale para todo mundo, não só para quem é padre, né? Essa moral da história não é simplesmente para quem é sacerdote, mas vale para todos nós. E uma coisa muito bonita que eu percebo na vida do cura d'Ars, ele nunca teve medo de pregar o evangelho, de falar a verdade, né? Ele nunca teve medo de apontar o que era certo e o que era errado. Ele não viveu para as pessoas nesse sentido, ele viveu para Deus. E a partir do seu amor a Deus, as pessoas puderam amar também a ele. Por quê? Como um bom padre significa pai, né? O pai também corrige. O pai não deixa o filho fazer tudo o que ele quer. O pai também corrige, indica o caminho, conversa, aconselha, mostra. E foi isso que ele fez na sua paróquia. E assim, de maneira muito simples, ele conseguiu santificar todo aquele povo que para muitos já estava perdido. Então, para Deus, nada está perdido. Também na casa da gente, às vezes tem algumas situações que a gente olha e fala: aí já está perdido. Não está perdido. Onde Deus entra, a salvação entra também. Onde Deus age, atua, ali existe esperança. Basta que a gente se coloque à disposição, que a gente abra o nosso coração, confie muito em Deus, apresentando a Ele as situações da nossa vida, que o Senhor, com certeza, Ele vem em nosso auxílio, como nos afirma a palavra de Deus no dia de hoje. Um instante de silêncio, convido você a refletir, meditar sobre o Evangelho e também sobre a vida do cura de Ars. Vamos rezar, como eu falei no início, no dia de hoje, por todos os sacerdotes da nossa diocese e, de modo especial, por todos os padres que estão na missão, aqueles que cuidam também de realidades, situações difíceis que às vezes a gente nem sabe, mas existem, para que o Divino Espírito Santo possa continuar sempre conduzindo a sua igreja e o ministério dos sacerdotes. Amém.